Olá, 3 militares dos Estados Unidos morreram e outros 34 foram feridos num bombardeio com drone de uma milícia aliada ao Irã a uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia, junto à fronteira com a Síria. A resistência islâmica no Iraque reivindicou a autoria do bombardeio. É uma aliança de grupos como Kataib Hezbollah, os batalhões do Partido de Deus, e Harak Hezbollah al-Nujaba, movimento dos nobres do Partido de Deus. O presidente Joe Biden prometeu retaliação a todos os responsáveis, como e quando os Estados Unidos quiserem. A oposição republicana está exigindo um bombardeio direto ao Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel, os Estados Unidos e a navegação no Mar Vermelho nesta guerra, uma guerra que envolve 10 países e o povo palestino. Em declaração publicada pela agência de notícias República Islâmica, o Irã negou qualquer envolvimento com o ataque. O texto diz que o Irã não tem qualquer ligação nem nada a ver com o ataque à base dos Estados Unidos. Há um conflito entre as forças dos Estados Unidos e grupos de resistência na região que responderam a ataques retaliatórios. O porta-voz do Ministério do Exterior do Irã, Nasser Kanani, afirmou que esta é uma conspiração daqueles que querem arrastar os Estados Unidos para um novo conflito na região. Está certo. Só que são milícias financiadas, treinadas e armadas pelo Irã que estão fazendo isso. Então, em última análise, o Irã é o responsável. 4 diferentes ataques de drones visaram 3 bases norte-americanas. A alvejada foi a Torre 22. Os Estados Unidos estão investigando porque o sistema de defesa antiaéreo da base não interceptou o drone. Desde 17 de outubro, milícias ligadas ao Irã atacaram 180 vezes bases militares onde há soldados norte-americanos, na Síria, no Iraque e agora também na Jordânia, em reação ao apoio dos Estados Unidos à guerra de Israel contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, e aliados responsáveis pelo ataque terrorista de 7 de outubro. Os contra-ataques dos Estados Unidos mataram mais de 30 milicianos, inclusive um alto comandante do Harak Hezbollah al-Nujaba, o movimento dos nobres do Partido de Deus. É a primeira vez, desde o início da guerra, em Israel e na faixa de Gaza, que militares norte-americanos são mortos pelo fogo inimigo. 2 membros do grupo de elite SEALs da Marinha dos Estados Unidos, o mesmo grupo que matou Osama Bin Laden, desapareceram no Golfo de Aden em 11 de janeiro durante a abordagem a um veleiro que levava mísseis do Irã para a milícia iemenita Ansar Allah, partidários de Deus, que está atacando navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Os Estados Unidos têm 900 soldados na Síria, 2.500 no Iraque e 4.000 na Jordânia. O ex-presidente Donald Trump, favorito para ser candidato do Partido Republicano à eleição presidencial de 5 de novembro, acusou o presidente Biden de fraqueza. A ex-governadora Nikki Haley, a outra pré-candidata republicana, pediu a reimposição imediata de sanções ao Irã. O senador republicano Tim Cotton declarou que a única resposta a esses ataques tem de ser uma retaliação militar arrasadora contra as forças terroristas do Irã. Qualquer coisa menos confirmará que Joe Biden é um covarde. O senador Lindsey Graham defendeu ataques a alvos importantes dentro do território do Irã. O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que os Estados Unidos precisam usar a força para compelir o Irã a mudar de comportamento. Outro senador da oposição, Rick Scott, observou que o Irã está desafiando flagrantemente a força e a determinação dos Estados Unidos. O líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, Partido Democrata é o partido do presidente Joe Biden, Jeffries também cobrou uma resposta. Todo agente maligno responsável deve
deve ser responsabilizado. Charles Lister, o especialista em Síria do Instituto Oriente Médio, com sede em Washington, comentou que é uma enorme escalada com que todos têm se preocupado. Ele acrescentou que se não houver uma resposta verdadeiramente decisiva, a Guarda Revolucionária Iraniana será totalmente encorajada. Este ataque deve ser respondido como uma mudança no jogo, que é o que ele representa, disse Lister. Se não atacar diretamente o Irã, os Estados Unidos devem bombardear alvos da Guarda Revolucionária Iraniana no Iraque, na Síria, no Líbano e no Iêmen. E talvez o comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana para Ações do Exterior, o general Ismail Qaani, sucessor do general Qassem Soleimani, morto num bombardeio de drones dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque, em 13 de janeiro de 2020, há pouco mais de 4 anos. A Guarda Revolucionária Iraniana é a guarda pretoriana da ditadura teocrática dos ayatolás, sustenta mais de 60 milícias no Oriente Médio. A morte do general Soleimani não acabou com a ação dessas milícias, mas reduziu os ataques a militares norte-americanos no Iraque. A resposta inicial deve ser limitada a alvos da guarda iraniana e milícias aliadas, provavelmente evitando um ataque direto ao território iraniano. O presidente Biden não quer uma campanha militar prolongada, uma nova crise internacional no ano eleitoral, mas será acusado de fraqueza por Trump e pelo Partido Republicano, ou seja, será pressionado pelos dois lados. A Jordânia condenou o ataque, no primeiro momento negou que tivesse sido em seu território, depois admitiu que foi na fronteira, num sinal de que não quer se envolver num conflito com o Irã. Um alto oficial jordaniano disse à agência de notícias Reuters que há tempo a Jordânia pede para os Estados Unidos a instalação de sistemas de defesa antiaérea. Um alto funcionário do Hamas, Sami Abu Zuhuri, ligou o ataque à guerra de Israel contra o grupo terrorista. A morte de 3 soldados norte-americanos é uma mensagem ao governo dos Estados Unidos de que, a menos que a morte dos inocentes em Gaza pare, terá de enfrentar toda a nação. A contínua agressão norte-americano-sionista é capaz de explodir a região, declarou o alto funcionário do Hamas. Voltando à guerra na faixa de Gaza, que fica em segundo plano diante do risco de um confronto direto entre Estados Unidos e Irã, 80% dos túneis do Hamas permanecem intactos, de acordo com os serviços secretos dos Estados Unidos e de Israel. O exército de Israel anunciou pausas de 4 horas no domingo, na segunda e na terça-feira, na Batalha de Khan Yunis, a mais violenta da guerra, para permitir a fuga ou aprisionamento de civis palestinos, mas os combates continuam intensos perto de 2 hospitais, o Centro Médico Nasser, o maior em funcionamento na faixa de Gaza, e o Hospital Al-Amal, sede no sul de Gaza, do Crescente Vermelho Palestino, a Cruz Vermelha dos países muçulmanos. O total de palestinos mortos na guerra subiu para 26.422, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. Uma reportagem do jornal New York Times revela que parte das armas usadas pelos terroristas vem de Israel. Muitas foram capturadas no ataque de 7 de outubro, mas a outra fonte, 10% das bombas jogadas por Israel na faixa de Gaza, não explodem. E o Hamas e outros grupos aliados pegam os explosivos para fabricar suas próprias bombas. Numa conferência realizada no domingo em Jerusalém, com o nome de Retorno a Gaza, os ministros mais extremistas do governo de Israel e deputados do partido Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, voltaram a defender a expulsão dos palestinos e a reocupação e recolonização de Gaza, ao defender a migração voluntária, entre aspas, de palestinos para outros países. O ministro do Turismo, Haim Katz, considerou que é uma oportunidade única para reconstruir e expandir a terra de Israel. A última oportunidade, disse ele.
anexação de Gaza e da Cisjordânia, o objetivo maior do atual governo de Israel, é a receita para uma guerra sem fim. O governo Joe Biden examinava a possibilidade de reduzir o ritmo de fornecimento de certas armas a Israel para pressionar o primeiro-ministro a desescalar a ofensiva na faixa de Gaza. Depois da morte dos 3 soldados norte-americanos, o foco passa para a retaliação às milícias apoiadas pelo Irã e ao próprio Irã. Diante de protestos dos parentes de reféns que bloqueiam caminhões com ajuda humanitária para pressionar o Hamas a libertar os reféns, o exército de Israel anunciou que a passagem de fronteira de Kerem Shalom é uma área militar e será fechada. O Escritório de Coordenação de Ajuda Humanitária da ONU acusou Israel de dificultar a ajuda ao centro e norte de Gaza e fez um apelo para que os países não cortem a ajuda à Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. O chefe dos serviços secretos de Israel, David Barnea, do Mossad, para a segurança externa, e Ronen Bar, do Shin Bet, para a segurança interna, se reuniram em Paris com o diretor da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, e o chefe da inteligência do Egito, o general Abbas Kamel, e o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Eles discutiram uma nova trégua para permitir a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. A expectativa dos Estados Unidos é que haja um acordo para uma nova trégua dentro de 2 semanas. As sirenas de alarme contra ataques antiaéreos soaram no sul e no norte de Israel. A Força Aérea de Israel atacou posições da milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, depois de que 2 mísseis antitanques foram disparados do sul do Líbano. Para terminar, ontem eu falei que o grande obstáculo à paz na região é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu governo de extrema-direita, que quer recolonizar Gaza e o Netanyahu e seu governo boicotam um acordo de paz entre israelenses e palestinos e a criação do Estado palestino. Eu pensei em incluir o Irã, acabei não incluindo, mas a maior ameaça à paz no Oriente Médio como um todo é o Irã, que usa uma estratégia de defesa avançada, atacando seus inimigos fora do território iraniano. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum. A paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.